Boa noite, boa noite. Boa noite, João. Ô, grande Uber. Marquinhos tá chegando aí. Boa noite a todos que estão entrando. É, Uber, sempre atrasado o Marquinhos, né? Tá aí. Olha, ex-aluno, já entrando aluno também. A gente ia falar um pouquinho sobre a situação que está ocorrendo agora, a parte legal da mudança de treinador que está ocorrendo. Falar com quem entende Uber. Falar com, falar com quem estudou para isso. Bom, Marquinhos, cadê você? Tentando chamar ele aqui. Boa noite quem está entrando, esperando o nosso convidado. Ó, aceita aí, Marquinhos. Chegando aí. Chega mais. Só estou esperando você, Marcos, para a gente começar o nosso bate-papo. Aceita aí, Marcos. Bora, Marquinhos, aceita essa chamada. Aí, você não está aceitando? Me manda aí um request para te aceitar aqui, Marquinhos. Vamos lá, vamos ver se agora vai. Aceitei. Aí, Ah, garoa, pô, pô, conseguimos. até que enfim, né, cara? Como é que você tá? Tudo na paz, irmão. E por aí. Tranquilo, graças a Deus, né? Quem tava aí era Ubner. Hã? Ubner Não tava aqui, entendi. já tinha entrado, falou que você estava atrasado já. Ah, ele é uma figura, cara. Falando que você já estava sempre atrasado. Ah, ele é uma figura. Como é que É, você tá, cara? Tudo tranquilo? tudo na paz, tudo na paz. Muito trabalho, a gente vai Oi? sobrevivendo. Muito trabalho, a gente vai sobrevivendo nesse mundo louco, É né? verdade, é verdade. Cada vez pior, e a gente quer se meter no futebol ainda, né? A Então, gente tem que se reinventar, né, cara? Cada aí, dia que passa, a gente está se reinventando. o Uber já Aí, botou Lê, aí, Lê, ufa, aí, Lê. né? Tá vendo? E a gente indo para o futebol, a gente tem que se reinventar mais ainda, né? Com tudo que vai Mais acontecer. ainda. Né? Mais ainda, você não tem noção, cara. Eu já estou há quase um ano trabalhando de casa, poucas vezes estou indo ao escritório. Tá uma correria absurda. Aqui em casa é complicado essa parada de doença, né, cara? Porque eu tenho Crohn, eu não posso ficar dando mole, que se eu pegar isso é brabo. Embora eu já tenha me vacinado, mas
Minha mãe mora comigo, é uma senhora de 76 anos, tomou a primeira dose só, mas... Então, enfim, cara, é complicado você ficar indo e vindo, correndo risco de se contaminar e sair passando para os outros, né? Brabo, brabo. Você Verdade. chegou a se vacinar, cara? Não, não, não Não, né? Mas você podia, né? Você é educador físico também, né? sou, mas não acho correto. Então, assim, por filosofia minha, né? É. Não, Eu ainda trabalho também eu com não, educação física, né? eu não Mas, sei como você tem de uma doença, né, que realmente inspira cuidados, né? Então, eu não pensei duas vezes, cara, não, porque eu tenho Crohn e eu tomo imunossupressor. E isso deixa como é que eu posso falar? O meu sistema imunológico fica bem abalado, entendeu? Então, eu tenho a possibilidade de eu pegar essa doença num nível bem avançado é muito grande. Então, é, eu não pensei duas vezes, cara. Abriu para profissional de saúde, incluiu educação física, eu fui para dentro mesmo e, é, enfim, né? são situações que cada um tem que se colocar prol, né? O que eu não acho Sim, pessoas na minha situação que está numa idade teoricamente é, que possa ser saudável, mesmo a gente não sabendo, né? Mas é, que a gente dá a chance para os mais velhos se vacinarem, né? Então, acho que esse é o ponto. sim. Sim, prioridade com certeza deles, né? A É prioridade isso aí. é quem tem uma comorbidade, né? E quem Aham. não pode ter um processo de risco mais elevado, né? Então, Sim, sim. para Sim. não furar a fila, digamos assim, desse processo. Vamos falar o que interessa, vamos falar de futebol. Vamos ao que interessa. Antes da gente começar, cara, eu Ah, queria, de antemão, assim, agradecer a você, primeiro pela oportunidade da gente estar tendo essa conversa aqui, trocar essa experiência. E também agradecer a você, cara, a oportunidade e a ponte que você fez para que eu conhecesse o Rafael lá da editora Primeiro Lugar e ter conseguido colocar em pauta o tão sonhado livro que eu almejava escrever. Estou escrevendo com mais dois colegas, inclusive um foi até aluno seu, o Rubens, lá do Grafite. Lembra dele, Rubão? lembro, lembro. Escrevendo, o autor junto comigo, eu, ele e o Arley, estamos escrevendo o livro lá com o Rafael. Já era para ter saído, já era para ter publicado, mas nós tivemos um probleminha com um dos autores que teve problemas particulares e não conseguiu entregar o manuscrito a tempo, mas foi até bom, cara, porque com esse problema de pandemia, a gente ia ter que lançá-lo de forma online. E você sabe que o lançamento assim físico, você presente lá com noite de autógrafo e tal, a gente consegue atingir muito mais vendas, né? Você como autor sabe melhor do que eu, né? Ah, E graças a Deus eu já estou indo pro segundo livro, cara. eu tô num projeto aí também. Estou num projeto aí, mas está. É. Tá, Esse segundo livro eu fui convidado por um dos caras referências do direito esportivo no Brasil. Me chamou para escrever 2 capítulos no livro que ele está coordenando. E esse livro vai ser tanto e-book como físico, né? Então, já tem esse projeto maneiro aí. Acredito eu que no meio do ano já estejam saindo os dois, se Deus quiser. isso Aí é, a gente faz uma live de divulgação, aí a gente vê o eu que a acho gente que vai fazer. o livro é bom porque ele abre caminhos que você não imaginava, né? Exatamente, exatamente. Eu tive a grata surpresa de ter o meu livro citado no Redação pelo Marcelo Barreto, né? Então, Maneiro, hein? enviei uma cópia para ele e Aham. sem nada, ele sempre fala de livros, né? E ele Sim, sim. foi, falou o livro, mostrou e ainda rolou meio que um debate sobre a temática do uso de dados, etc, né? Então, foi bacana. Bacana. Então, assim, são coisas que a gente às vezes não espera as oportunidades que o livro traz.
Então, Sim, sim. você vai me ver isso daqui a pouco, você vai entender. Ah, sim. Mas o nosso livro é voltado para estudantes, para advogado que estejam militando na justiça desportiva, enfim, né? É, Mais para a área acadêmica mesmo. é. Mas aí, Vamos lá? me fala um pouquinho, brevemente, quem é o Marcos Lessa, porque Aham. é, foi um cara que eu já trabalhei do campo junto, né? Já fomos treinador e auxiliar aí. Fomos campeões juntos pelo grafite, né, cara? Bom, Isso mesmo. uma situação Então, para quem tá vendo, né, essa live, quem vai ver depois gravada, entender quem é o aham. Marcos Lessa e por que que a gente vai falar de direito, né? Aqui, direito É, esportivo. né? O pessoal não deve estar entendendo nada, né? Mas vamos lá. Então, olha só. Meu nome é Marcos, sou advogado, especialista em direito desportivo, autor de 2 livros que daqui a meses já estão sendo publicados, estarão sendo publicados. Educador físico também. Tenho uma empresa chamada Trisportes, ao qual sou sócio-diretor, uma empresa voltada para agenciamento e gerenciamento de carreira de atletas. Nós já possuímos alguns atletas espalhados pelo Rio, pelo Brasil, enfim. Estamos trabalhando gradativamente com essa parte jurídica e de marketing e de projeção de carreira do atleta. Essa pandemia veio com tudo, não só para as empresas de pequeno e médio porte, mas para o futebol em geral. Quem trabalha com futebol hoje sabe a dificuldade que o pessoal que fica por fora do futebol, que dá esse respaldo, essa assistência, está sofrendo agora, porque não está tendo público, não está tendo... Ou seja, o futebol está muito resumido vai, joga, se concentra, joga, se concentra, enfim. Tá resumido ao jogo, não O mais. trabalho que a gente... Não entendi. Está resumido ao jogo, não mais ao espetáculo como um todo, né? Exatamente. Exatamente. E o trabalho lá na empresa que a gente costuma fazer, a gente meio que não está podendo mais fazer, porque a gente não está podendo ir diretamente aos clubes, conversar com o gerenciamento do clube, com os diretores de futebol, da base ou do profissional. A gente não está mais conseguindo acompanhar os nossos atletas, que a gente ia assistir os jogos, que não pode mais assistir. Enfim, os atletas vão, jogam, e a gente não consegue acompanhar o desenvolvimento do atleta em si, entendeu? A gente tem que confiar muito no que o atleta fala conosco. Pô, meu jogo hoje foi assim, assim, assado. Eu me portei dessa forma. Então, mal ou bem, a gente não consegue, de uma certa forma, fazer o nosso trabalho com excelência. A gente está meio que travado, entendeu? Para Certo. captar jogador, para captar atleta também está um pouco mais difícil, porque a gente não está indo, a gente só está recebendo material de atletas se oferecendo para a gente. Só que não adianta só mandar material para a gente precisa ver o jogador. Entendeu? Não adianta, vamos imaginar, você me manda um material, eu sou zagueiro, jogo no clube X, meu material está aí, você tem interesse em trabalhar comigo? Pô, tenho interesse, deixa eu dar uma olhada aqui. Pô, gostei do seu material. Só que posso avaliar, um atleta somente pelo material. Entendeu? Eu preciso ver o jogo do atleta. Porque no material de vídeo tem só os melhores momentos dele. Então eu preciso ver o jogador nas adversidades. Não só no momento lá que ele só está cruzando, está tirando tudo de cabeça, está fazendo gol, Certo. tá roubando bola, entendeu? Então, nesse ponto de captar jogador, a gente está travado, a gente não está alavancando. Entendeu? Eu não vou pegar um jogador no escuro, a não ser que seja um jogador que eu já conheça, um jogador que eu tenha informações. Então é um pouco mais complicado. Então, resumindo mais ou menos, essa é a nossa história dentro do futebol. Eu também advogo para atletas, eu advogo para clubes. Se Deus quiser, aí daqui a umas 2, 3 semanas já vou poder divulgar uma situação aí que eu estou envolvido. Eu estou para fechar para um escritório lá para a gente assumir o jurídico de um clube. Mas ainda não posso divulgar nenhum clube, nem
nem como é que vai ser, porque a gente ainda não sacramentou, entendeu? Tá tudo apalavrado, mas sabe que no futebol só vale mesmo quando Beleza, irmão. tá tudo. Só quando a caneta corre ali no papel. Exatamente. A caneta do presidente foi. É só assim que funciona, cara. Já passei alguns. Tá? Então, É. eu queria entender de você primeiro o seguinte. Ontem eu até Aham. publiquei aqui na rede social, né, até te marquei algumas situações, Sim, né? O sim. comentário do Vanderlei Luxemburgo em cima da questão que a CBF colocou, né, da Série A e também estendeu para a Série B, já foi votado, os clubes já acertaram isso, né, aonde só vai existir uma troca, né, só posso ter 2 treinadores contratados, né, durante o Campeonato Brasileiro, e aí deixando bem claro o brasileiro, e o Vanderlei se pronunciou falando no ponto de vista dele, ele colocando uma situação, ele foi bem sábio nas palavras, ele colocou uma interrogação dizendo se é constitucional ou não, né? Então, Marcos, eu queria entender da primeira coisa, para quem for está vendo agora e for ver depois, o aspecto jurídico dessa situação, né? Envolve a CLT, não envolve a CLT, como que a gente enxerga esse aspecto, mesmo que eu não sou eu, por exemplo, não sou advogado, não sou de direito, mas quando eu trabalho com gestão, quando eu trabalho com organização, gerenciamento dentro do futebol, eu tenho que entender pelo menos um pouco desse aspecto jurídico para saber o que eu posso e o que eu não posso fazer. Né? Então, como que é esse apanhado, emaranhado jurídico aí, o que é bom para o clube, o que não é, o que favorece, o que desfavorece, e é constitucional ou não é constitucional? Olha só, tem uma ligação aqui. Já recusei. Então, olha só, do meu ponto de vista, eu, Marcos, eu não considero inconstitucional, tá? Até porque a CBF tem um corpo jurídico absurdo, não ia fazer uma resolução ao qual essa resolução fosse inconstitucional. Enfim. Mas antes de eu entrar no mérito, se é constitucional ou não, Vitor, eu acho que primeiro a gente precisava explicar como é que está funcionando essa nova regra do treinador. Então, você mais ou menos explicou de que a partir do início do Campeonato Brasileiro até o final do Campeonato Brasileiro, ou seja, acho que o Campeonato Brasileiro começa no meado de maio, não é isso? Até o começo de dezembro. É, Então, nessa lacuna do Campeonato Brasileiro, os clubes eles só poderão fazer uma troca. Tá? Só que essa troca, Vitor, ela existem brechas, tá, nesse regulamento. Quais seriam esses tipos de brechas? Por exemplo, eu clube, tá? Vamos imaginar um clube X, tá? Você é meu treinador. Existem situações que não vai contar como mudança. Por exemplo, a primeira é que eu, clube, você treinador, a gente entra num acordo e a gente rompa esse vínculo de uma forma amigável. Beleza? É um rompimento mútuo, é um acordo mútuo. Isso está ok. na lei, na CLT, que é autorizado. Então, se partir de um acordo entre clube e treinador, não é considerado como mudança. Essa é a primeira. Segunda alternativa é quando ocorre uma justa causa do treinador. Por exemplo, em 2019, não sei se você se recorda, o Oswaldo de Oliveira era treinador do Fluminense. Teve um jogo em que ele discutiu seriamente com o Ganso. Ele queria tirar o Ganso do jogo, o Ganso não queria sair, o Ganso saiu xingando ele pra caramba, ele bateu boca com o Ganso na lateral do campo. Terminou o jogo, no final do jogo, o Oswaldo saindo do campo, se dirigindo ao vestiário. No Maracanã, quando você vai para o vestiário, a arquibancada é muito próxima. Agora, com a obra que teve no Maracanã, a arquibancada ficou muito próxima. Então, ele saindo, ele simplesmente fez assim, ó, fez o dedinho para a torcida. E ele foi demitido por justa causa. Porque ele é inadmissível um treinador com uma postura dessa, ficar xingando o jogador, ficar mandando o dedinho para a torcida, que é o bem mais precioso do clube, enfim. Quando ocorre também a justa causa, não é considerado mudança. Ok? E Só a que terceira brecha. essa justa causa, ela tem que ser, tem que ter evidências, né? Essa Não justa causa. entendi.
Essa justa E causa seu precisa. áudio tá muito baixo para mim, cara. Espera aí, deixa eu ver se eu conserto aqui. Só um minutinho, cara. Ele tá aqui no máximo todo. Espera aí. Fala aí de novo. Tá ouvindo? Melhorou? Putz, baixou muito aqui. Espera aí. Deve Chegar. ter sido quando entrou a ligação aqui, cara. Oh, caceta, eu sou muito agarrado com isso, cara. Espera aí, Vitor. Segura aí. Tô segurando, não vou cair, não. Tô sentadinho. Então, eu tô te ouvindo muito mal, cara, mas deixa eu concluir. Então, Tá. a terceira brecha que tem nesse regulamento é quando o treinador pede demissão. Então, também para o clube não conta como mudança, ok? Então, existem essas três brechas. Quando o treinador pede demissão, quando tem um acordo mútuo ou quando o treinador é demitido por justa causa. Então, a partir daí, não conta como mudança. Porém, se o clube demitiu o treinador por conta própria, o que acontece? Já vale como uma primeira mudança. Então, ele tem direito a escolher mais um treinador. Ok? Ele escolhendo mais um treinador, esse treinador tem que ir até o final. Tá? Só que, se ele demitir esse outro treinador, ele vai ficar sem treinador até o final? Não, não vai ficar. Ele pode colocar mais um terceiro treinador. Só que esse terceiro treinador tem que ser funcionário do clube e tem que estar registrado no clube por pelo menos 6 meses. Entendeu? Então, isso, Vitor, eu vejo com muito bons olhos. Em que sentido? Primeiro sentido, que o clube vai preparar melhor a sua comissão técnica permanente. Isso já é um ponto clássico. E o principal objetivo dessa mudança, dessa regra, para mim, é a estabilidade do treinador. Que hoje todos os treinadores questionam de que treinador de futebol não tem estabilidade. Você perde 2, 3, 4 jogos e é demitido. Um exemplo clássico foi do treinador do Macaé, que eu acabei de mandar para você. O Macaé já está indo para o terceiro treinador no campeonato estadual. Não, E você perfeito. acha que vai dar jeito? Não vai. Não vai dar jeito. Não vai dar jeito. Não, porque o Então, problema não é do treinador. O não é problema, o treinador. o problema é a Olha estrutura. só, deixa eu falar com você. Eu vou sair da nossa conversa, vou voltar, porque eu não estou te ouvindo. Seu Tá, áudio está muito, muito baixo para mim. tá, beleza. Beleza? Segura aí que eu vou sair e volto. Segura aí. Tô seguro. Então, pessoal, aqui está com um problema no áudio, vai voltar, mas eu vou tocar num assunto que eu vou abordar com ele, que é a questão da gestão, propriamente. Né? A questão de você ter a liberdade para fazer todo o seu gerenciamento. Então, eu olho por um prisma que está sendo relacionado justamente com a gestão. E aí, agora, o Marcos já voltou, chamando ele, vai entrar, e aí vou abordar essa questão da liberdade em relação à gestão. E aí, tá ouvindo? Pô, voltou. Tá perfeito agora. Então, Perfeito. eu estava aqui já Então, conversando, só para eu concluir, Vitor. vai lá. Só para eu poder concluir. Então, o que eu estava falando, a possibilidade de você preparar melhor a sua comissão técnica permanente vai ser muito mais acentuada. Isso é fato, tá? E o objetivo principal, com certeza, vai ser a estabilidade do treinador. Isso não tem sombra de dúvida. Por quê? Aí eu entro na parte de gestão que você quer comentar. Não sei se é mais ou menos isso que você quer falar. Hoje, a partir dessa nova regra, dessa nova regulamentação no Campeonato Brasileiro, eu espero que seja um marco cultural do futebol brasileiro, tá? Porque a nossa cultura é de demitir treinador. E eu espero que, a partir de agora, a cultura do futebol brasileiro não seja essa de demitir jogador. Por quê? Porque isso agora vai partir muito do trabalho do executivo, do diretor executivo de futebol. Por quê? Porque ele vai ter que escolher, vai ter que ter um critério para escolher o treinador. Ele não vai poder chegar e escolher um treinador
daqui a 2 meses, se não der certo, eu coloco o outro, daqui a 2 meses não der certo, eu coloco... Não, porque vai em cima dele, entendeu? Um exemplo que eu posso te dar, só para finalizar e a gente mudar de assunto. Um exemplo que eu posso te dar. Um clube que esteja disputando o campeonato e está brigando para não cair. Já contratou 4 treinadores. Chega no final, o clube não cai. Aí o diretor executivo de futebol chega e fala, pô, missão cumprida, conseguimos o nosso objetivo. Desculpa falar, porra nenhuma. O objetivo não foi cumprido. O objetivo, quando ele montou o elenco no começo da temporada, nem contratou o primeiro treinador, não foi ficar passando esses problemas, esses perrengues todos de não cair, entendeu? Então, a partir dessa nova regulamentação, os executivos de futebol, eles vão ter que ter discernimento, porque, para mim, Vitor, acabou a fase de treinador boleiro, de que antes do jogo ele tem uma preleção maravilhosa de que incendeia o vestiário, o cacete. Não, acabou isso. Hoje em dia só vai se dar bem, hoje em dia só vai assumir time de ponta quem tem qualidade, ou seja, o treinador que trabalhou para isso, treinador que se fez cursos, que se aprimorou, não aquele treinador que está um tempo parado, tá parado no tempo, que é motivador, enfim. Cara. Hoje em dia o profissionalismo tá batendo na porta, cara. Se você não for um treinador bem profissional mesmo, cara, que trabalhe, tire a essência do jogador, que trabalhe parte física, técnica, tática, com excelência, não tem mais espaço no futebol. Assim como os gerentes de futebol, os executivos de futebol vão ter uma carga de responsabilidade muito grande agora para montar elenco, contratar treinador, enfim. Me estendi bastante, né, Mário? Mas assim, inclusive hoje eu lancei um podcast hoje, tá? E o tema é gestão no esporte. De maneira mais geral, não especificamente no futebol, mas gestão no esporte. E eu cada vez vejo mais a gestão muito pelo prisma da gestão das pessoas. Né? Sim. Então, principalmente no esporte, a gente na educação física já lida com isso o tempo inteiro. A gente é um gestor, um treinador, um gestor de pessoas. Né? Só que a gente nunca estudou gestão de pessoas para entender, né, o que hoje você fala muito de soft skills, né? Aquelas habilidades intrínsecas próprias de cada indivíduo. E aí um time de futebol tem 30 lá no seu elenco. Então você tem que ser um bom gestor de pessoas. Fora de ser um bom gestor de pessoas, você tem que ser um bom treinador. Né? Como você falou, se aprimorar. E a CBF, para isso, aqui no Brasil, já criou as suas licenças de treinadores. Né? O que fez com que o nível do treinamento melhorasse, né? Subisse. Porque a gente sempre teve a discussão que ele tem que fazer educação física para ser treinador. Ou já caiu isso. Ser um ex-atleta, né? Ser um ex-atleta pode ser treinador. Com a licença, morre isso e você, para ser um treinador, tem que ter uma licença. Né? Exatamente. A partir de uma licença. Esse é o ponto. E aí, voltando para a questão do assunto propriamente dito, da troca de treinadores, da cultura de troca que a gente tem no Brasil. Eu espero, como você, que essa medida faça essa revolução toda. Espero. Né? Eu estou confiante. O que eu vejo assim, de problema, tá? Tira um pouco da liberdade. E aí eu vou te explicar o sentido desse tirar a liberdade. A gente está transferindo o problema que é do clube em gerir melhor, se organizar, planejar, criar uma identidade própria para essa medida. Então, assim, ao invés de eu fazer tudo isso, eu estou sendo obrigado a fazer. Igual o futebol feminino. Né? Teve que vir de cima para baixo para o clube ter um futebol feminino e a gente está vendo o quanto o futebol feminino pode ser lucrativo. A gente teve a Copa do Mundo feminina como um grande marco disso. Né? De transmissão, de compra de ingressos, usando as mesmas arenas que foi da Copa anterior masculina. Né? Sim. Uma gestão muito bem feita. E aí, novamente, a gente está vendo aqui no Brasil, vindo de cima para baixo. CBF criando uma medida por conta da irresponsabilidade de clubes. E aí, não vou falar que são todos, não são. Não. A gente tem exemplos claros. Flamengo e Palmeiras, vou citar esses dois primeiros, por quê?
porque tiveram presidentes que quiseram mudar e mudaram, né? Culminando em títulos. Tiveram erros no meio do caminho? Sim, tiveram. Tiveram Claro. jogadores? Tiveram, né? Mas que talvez isso poderia ser consertado rapidamente a partir do momento que ele já tem uma estrutura, uma filosofia, o que se chama, fala muito no futebol, um DNA empregado. A gente tem clubes fazendo o mesmo processo, no meu ponto de vista. Fluminense, né, que começou em 2019, com o Mário, com o Mário. Nesse ano, a gente vê Botafogo e Vasco querendo participar desse processo também. Né? Não sei como vai ser, a gente precisa dar tempo para isso. E a gente tem, fora do Rio, Bahia, Grêmio, Ceará. Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, para mim, é uma incógnita, porque ele faz isso há muito tempo e erra também muito. Né? E o Bragantino, que tem uma estrutura completamente diferente, e subindo, né, o Internacional, e subindo a gente tem América Mineiro e Cuiabá. Né? Sem contar o CSA, que ficou, que tem uma gestão interessante. Né? Então, assim, a gente vê movimentos em clube, cada um com sua característica, porque você tem um clube estatutário, e aí é muito difícil fazer isso. Cruzeiro, esqueci do Cruzeiro, está mudando agora também. Atlético Mineiro está fazendo um processo um pouco diferente que o Flamengo fez. Eu tô com muito medo de quando essa conta do Atlético Mineiro chegar. Está muito semelhante ao que o Cruzeiro fez. Então, mas aí que está uma informação que eu fiquei sabendo. Não vai ser paga. A pessoa não quer o dinheiro. Entendeu? Não sei quanto isso é verdade, mas já rola esse boato que a pessoa não quer o dinheiro. Né? Está colocando para realmente... Não, mas não é a pessoa, é o BMG, cara. Não é? Está injetando dinheiro lá, não é? Uma parte. Bom, enfim, né? Pessoa física no processo que eu já soube. Tem também? Tem. A questão Isso é ilícito, hein? Né? Depende. Se ele estiver colocando por uma empresa. Né? Tem tudo isso, né? Assim, tem que ser em forma de patrocínio, mas enfim, isso é outra questão que no Brasil, você como advogado sabe que a galera tenta amarrar um monte de situação. Né? O meu problema é assim, a CBF está assumindo uma responsabilidade, né? E você está tirando a liberdade dos clubes nessa situação. Então, assim, eu vejo que pode ser muito boa, mas eu vejo com putz, vamos dar um tempo para ver, realmente? Porque você já falou aí de algumas situações que, cara, é quase o normal que fazem. Mas, Vitor, isso que está acontecendo agora é uma situação muito embrionária. A gente ainda nem começou o Campeonato Brasileiro. Isso tudo a gente está fazendo suposições, entendeu? A gente ainda não sabe se vai pegar, se em 2022 vai permanecer, se em 2022 eles vão abolir isso, enfim. Verdade. A gente está fazendo suposições. Claro que a gente tem que fazer essas suposições sim, porque a gente trabalha com isso, entendeu? Agora, se vai dar certo ou não, nós não temos certeza de absolutamente nada, cara. Vamos pegar os dois exemplos que eu citei primeiro, Palmeiras e Flamengo. Né? Com um processo de gestão muito bem estabelecido, CT novo, tudo novo. Palmeiras contrata o Luxemburgo, Flamengo, com a saída do Jorge Jesus, traz o Domenech. Né? Por que foram demitidos se eles são os treinadores escolhidos pela diretoria em cima de um projeto de clube? Tá? Esse é o primeiro ponto. Aí, meu ponto de avaliação. O Domenech, eu quero seguir o modelo Jorge Jesus. O Domenech era o melhor treinador para esse modelo? Ou você tinha que dar tempo para ele fazer a filosofia dele? Primeiro ponto. Né? Não é um treinador. Não é um mau treinador. Eu acho que não existe essa de trazer um treinador para seguir a filosofia do outro. Cada treinador tem suas características, tem sua peculiaridade. Concordo, mas eu digo assim, qual é a característica do Flamengo? Vamos pegar o time do Flamengo. O time do Flamengo, daqui a situação em cima, que é que fique mastigando lá no último terço, lá em cima o tempo todo, e quer que faça agora. Essa é a torcida do Flamengo. Diferente do
Fluminense, diferente do VAR, diferente do Botafogo. Né? Aham. Se não dominar o jogo e não ficar tentando fazer o gol o tempo inteiro, a torcida não está satisfeita. O cara pode ser o melhor do jogo. Deu um passe errado, ele vai ser o pior do jogo para a torcida. É assim. E aí você traz um treinador que foi o Jesus, e aí a gente tem que lembrar que antes do Jesus teve o Abel, né? Então, assim, Que são saiu, quatro por treinadores. sinal, abra um parêntese, abra um parêntese. O Abel saiu campeão brasileiro, classificando o Flamengo para as oitavas da Libertadores e em primeiro no grupo, e salvo engano, o primeiro ou o segundo melhor no geral. Segundo melhor no geral, primeiro da Libertadores da fase de grupos, foi Campeão carioca. brasileiro, não. Carioca. Isso aí. E Carioca, campeão carioca. Brasil. Ele estava um bom trabalho. Aí ele sai, entra o Jesus. Sim. Por quê? A filosofia de Jesus é diferente, é aquela mais próxima da torcida do Flamengo. Beleza. Mostrou que era isso? Mostrou que era isso. Ele fez exatamente o que a torcida do Flamengo queria. É. E o Jesus sai, me traz um treinador que não tem esse tipo de escola, não tem esse tipo de jogo. Não é por nacionalidade, é perfil. E Perfil dele, característica dele. você podia trazer o Guardiola. Ele tem o mesmo perfil do Domenech, é um jogo mais posicional, de posse, de trabalhar essa posse e de chegar ao gol. Não quer dizer que não vai agredir, mas de outra. Mas olha só, Vitor, mas ele só caiu porque ele não tem cacife, não tinha cacife. Ele já chegou aqui com o rótulo de auxiliar técnico. Aí a gente volta se ele vem com uma banca, por exemplo, você falou, ele tem o mesmo perfil do Guardiola. Se é o Guardiola que vem, não teria caído. Porque aí o Flamengo iria correr até o final. Aquela pressão ia chegar na metade do campeonato, ele ia ajeitar isso. E o Flamengo possivelmente seria campeão. O time do Flamengo é muito bom, não adianta. Marcos, o Flamengo, nesse título, caiu 4 vezes no colo dele. Na quarta ele conseguiu ser campeão. Tá? Ele não fez. Espera aí que tá entrando ligação de novo. Você ficou mudo aqui, cara. Segura aí. Pô, nego é chato pra cacete. Espera aí, segura aí. Maluco. Oi? Alô, fala alguma coisa aí. Oi. Entra a ligação, você fica com áudio horrível, cara. Sai, entra aí rápido. Tem um cara aqui me mandando uma porção de mensagem, ligação. Eu vou ter que sair de novo e voltar, cara. Fala alguma coisa aí. Aí, tá baixo. Sai, tá horrível. Vou sair e volto, segura aí. Então, pessoal, a discussão é justamente dentro do processo de gestão, de construção, não somente por imposição de uma lei. Tá? Então, todo esse processo de construção, de escolha do treinador, de escolha de uma filosofia de jogo, de escolha de um preceito, e como eu estava falando, tá? A questão do próprio Jesus no Flamengo e a escolha do Domenech, e até mesmo no Palmeiras, o Vanderlei e depois, mais recente, o Abel Ferreira. Tá? Então, isso tudo... Puta, agora eu tô te ouvindo bem. Beleza. Não, eu tava... Pode ligar de novo para mim. Desse ponto, né, do Jesus para o Domenech e também no Palmeiras do Vanderlei para o Abel Ferreira. Propostas completamente diferentes. Então, o que eu vejo disso? Eu, contra o clube, mesmo sendo esses grandes clubes hiper mega estruturados, né, recentemente, ainda tem erros. Ainda não entenderam como eu monto uma filosofia para contratar o treinador e fazer, por exemplo, o que o Barcelona faz. O que fez com sucesso há algum tempo, né? Eu acho que todo mundo jogar igual, por exemplo. Eu acho que o maior exemplo no futebol nacional é o Grêmio. Olha quanto tempo que o Renato está lá. E você, na minha opinião, o treinador da seleção brasileira, para mim, deveria ser o Renato. Porque ele é o melhor treinador em mata-mata e Copa do Mundo é mata-mata. Agora, você pega o Grêmio está chegando em todas as competições. Pode não ganhar, como tem 2 anos que não ganha. Mas está chegando, cara. Chega na semifinal de Libertadores direto. Está 3 anos
direto batendo na trave aí de Libertadores, está disputando Brasileiro direto, Copa do Brasil, tá ganhando estadual direto, enfim. O planejamento que o Grêmio começou a fazer com o Renato, tá evidente, cara. Mesmo planejamento que os times europeus têm, cara. Você vê quanto tempo o Alex Ferguson ficou no Manchester? Quanto tempo o Arsène Wenger está no Arsenal? Sim, sim. O Mourinho no Tottenham. E aí vai, cara. Por quê? Lá, diferentemente daqui, eles não trabalham por resultado no começo do trabalho. Tá? Os clubes não almejam resultado no começo do trabalho. Primeiro, eles dão tempo para que o treinador implemente a filosofia dele e, paralelo a isso, aí que eles vão começar a cobrar resultado. A partir do momento que o treinador conseguir implementar a filosofia dele. Aqui não, cara. Um mês de trabalho, o nego já quer resultado. E não, cara, você... Não, isso a grosso modo. E você sabe melhor do que eu, que estuda isso, você sabe que futebol não é assim no estalar de dedos. Você precisa trabalhar, você precisa treinar, você precisa dar... você precisa fazer o time jogar, cara. Entendeu? E não é de uma hora para outra que isso funciona. E o Grêmio, diferentemente dos outros clubes, o Grêmio está segurando o Renato. Embora a torcida já se manifestou contra, mas segura o Renato. O Flamengo foi firme antes do Abel. O Flamengo queria o Renato, ofereceu um mundo de dinheiro para o Renato. E o Renato, comprou o barulho do Grêmio. Não, estou fechado com vocês, cara. Vamos junto, estamos de mão dada. O Jesus saiu, foram atrás do Renato. O Renato não quis, trouxeram o Domenech. O Domenech saiu, foram atrás do Renato de novo. O Renato não quis. Enfim, eu acho o Grêmio o maior exemplo no futebol brasileiro. Maior exemplo de gestão. De gestão com essa parte de segurar treinador, de planejamento, de conseguir títulos, enfim. Agora, com essa gestão de parte financeira, de ajustar o clube financeiramente, isso aí o que o Bandeira fez no Flamengo, foi uma... Ele arrumou a casa para o Landinho fazer a festa. E aí a gente vamos ver como que vai ser depois. Vamos ver depois. Eu preciso ainda de um tempo para entender, porque para mim a gestão precisa ser autossustentável. E aí o Grêmio faz uma parte certa e uma outra não tão certa. Você viu uma reportagem que saiu agora, que ele teve um superávit de não sei quantos milhões no ano passado? Sim, sim. Ele tá... Cara, não tá demitindo o treinador. Se não tá demitindo o treinador, você não está precisando... Os treinadores não estão entrando na justiça para receber multa. E quando você demite alguém, você precisa pagar uma multa absurda. Entendeu? O Grêmio não dispensa jogador para ter que pagar multa. O Grêmio está pagando salário direitinho. Então não tem para onde. A política de contratação do Grêmio também foi quase um resgate de algum atleta que a gente queria. Né? Você vê, resgatou o Cortez. Depois que saiu do Botafogo e foi do São Paulo, ninguém ouvia mais no Cortez. O Cortez foi campeão da Libertadores, titular. Não esquece que ele jogou no Benfica. Não, sim, mas não jogou, mas não... Sim. Então, é isso que eu estou falando. Sim, foi para lá, mas não... Então, não o Grêmio que foi, né? Em duas frentes que eu acho interessante foi trazer um jogador experiente. E o Renato, conhecendo o Renato, né? Como Renato é malandro demais. E resgatar a autoestima do atleta. E aí eu volto na gestão das pessoas, né? E culminou em revelações e botar a base para jogar também. Né? Sim. Então, veja essa questão. E aí, só, Marquinhos, para a gente voltar ao assunto do treinador, que o foco não é o atleta, é o treinador. Me explica um pouquinho dessa questão do passivo trabalhista, na questão que você comentou até agora aí. Não está demitindo um treinador, não está gerando passivo trabalhista. Me explica um pouquinho dessa questão, como vai ficar desse procedimento novo, que você falou, se entrar em acordo, não é considerado. Né? Você tem algumas particularidades. Eu tenho um medo de virar muita coisa justa causa.
Olha só, não, mas para ser justa causa tem que ter uma. Você tem que provar a justa causa. Você não pode Então, só alegar uma justa causa. tem que ter uma Entendeu? evidência, né? Exatamente. Então, olha só, cara. Eu vi muitos treinadores se manifestando a respeito disso, dessa nova regulamentação, e a grande maioria é a favor dessa nova regulamentação, dessa nova regra que a CBF impôs agora. Só que eles estão fazendo uma simples ressalva. Eles querem que, a partir dessa nova regulamentação, que o clube, a partir do momento que ele demita um jogador, ele só possa contratar um novo jogador a partir do momento que ele pagar toda a verba rescisória para o treinador que foi demitido. Então, diversos treinadores estão batendo nessa tecla. Entendeu? Que a própria CBF determine que o clube que demitiu o jogador só pode contratar um novo treinador que demitiu o treinador, só pode contratar um novo treinador a partir do momento que ele pagar todas as verbas rescisórias desse treinador demitido. Entendeu? Porque aí vai continuar nessa mesma esfera, nessa mesma situação de que você demite o jogador, o treinador, joga para lá e quando puder eu te pago. Entendeu? Então, mal ou bem, por exemplo, o Botafogo ano passado, vê se você consegue acompanhar junto comigo. Ele começou com o primeiro treinador do Botafogo no estadual foi quem? Você lembra? Foi o que está no Atlético Paranaense, o Paulo Tuori. Paulo Tuori, isso. Paulo Tuori, saiu o Paulo Tuori. Aí veio o filho do Lazzaroni, não é isso? Isso. Bruno Lazzaroni. Aí depois veio o uruguaio que não assumiu, quem ficou foi o filho dele. Isso. Depois veio o Barroca. Não foi isso? Entre o Uruguai e o Bruno, entre o Uruguai e o Bruno Lazzaroni, teve o preparador físico que ficou uma semana. O interino, Aí depois veio o Barroca, e no final dispensaram o Barroca e botaram mais um interino. Ou seja, o Botafogo ano passado teve 5. Tá? Desses 5, você pode ter certeza que o Paulo Autuori saiu sem receber. O Lazzaroni também saiu sem receber. O uruguaio, com toda a comissão dele, que quando o uruguaio veio trouxe todo mundo, também não recebeu. Isso aí vai bater lá na frente, cara. Vai bater lá na frente. O Botafogo já está com renda penhorada. O Botafogo já está com venda de jogador penhorado. O Botafogo já está com patrocínio penhorado. Ou seja, o Botafogo já está com... Só não penhoraram a sede do Botafogo, não sei por que ainda, mas muito provavelmente isso deve acontecer. Assim como o Vasco. Assim como o Vasco, exatamente. Então, dentro dessa esfera, dessa nova regra de você limitar o clube a dispensar o treinador, esse passivo trabalhista, ele vai ser muito menos oneroso para o clube, porque ele vai demitir menos treinador e ele vai precisar pagar menos multa para o treinador. Entendeu? Como também o próprio treinador está exigindo isso da CBF, que a CBF dê esse respaldo para ele, que ele saia do clube, mas sabendo que vai receber. Entendeu? Então, ainda mais porque ele paga uma licença que não é barata. Não, mas geralmente até o próprio clube paga. Às vezes até o próprio clube paga. É igual como se fosse uma transferência, entendeu? Mas imagina uma situação onde você vai almejar ter uma carreira como treinador. Né? A gente não está falando do filho de um ex-atleta. A gente está falando que você almejar. Né? Você, para almejar e chegar na licença Pro da CBF, você demanda de verba, demanda de tempo, porque você demanda de bastante tempo para chegar, e, cara, você demanda de você fazer ali o teu trabalho no dia a dia, né? Pegando clubes pequenos e trabalhando, etc. Né? Então, é uma vida sofrida, digamos assim. É uma vida que precisa realmente de um respaldo. Né? Eu já trabalhei com treinador em clube. Né? É uma situação que é muito boa, no sentido, cara, o dia a dia ali é muito bom, porque você lida com pessoas. Né? E aí eu vejo uma outra ressalva para essa lei, que é a seguinte: estamos falando de treinador. Né?
Temos que falar de auxiliar técnico, temos que falar de preparador físico, temos que falar de treinador de goleiros, porque apesar de não ter uma rotatividade tão grande quanto o treinador, mas também existe essa rotatividade. Todo mundo que Mas está por trás também existe. Eu estou falando desses que são contratados pelo clube, que às vezes estão na CLT e mesmo assim tem rotatividade. Esse é o sim, ponto. mas deixa eu só fazer um parênteses nisso que você está falando. A grande diferença é que o único membro da comissão técnica que tem contrato é o treinador. Os outros, eles prestam serviço para o clube. Tá? Não, Às vezes é até funcionário do próprio clube. então, funcionário do clube com CLT. Entendeu? Sim, sim, E aí sim. você demite Só esse que, olha cara. só, a gente precisa pontuar uma coisa, viu? Dentro do direito do trabalho, tá? O treinador e atleta de futebol, ele não é um trabalhador como outro qualquer, tá? Ele é um trabalhador, como eu posso dizer para você, diferenciado. Por quê? Porque ele tem uma lei própria. Tanto o atleta, que é a Lei Pelé, como o treinador. Beleza? Cada um tem uma lei específica determinando os direitos e deveres tanto do atleta como do treinador. Ok? Por exemplo, por isso que eu digo que ela não é inconstitucional. Tá? E a gente vai falar sobre isso. Por isso que eu bato nessa tecla. Por quê? O treinador, como atleta, o contrato de trabalho dele é um contrato escrito, diferente de um trabalhador comum, o contrato é verbal. Beleza? O contrato de um treinador e de um atleta, ele tem prazos. De um treinador não pode passar de 2 anos e de um atleta não pode passar de 5 anos. Então ele tem começo e fim. De um trabalhador comum, não. É diferente. O treinador e um atleta de futebol, quando esse contrato é rompido de forma unilateral, existe uma multa rescisória, chamada cláusula desportiva, e ao qual o atleta e o treinador têm. O trabalhador comum não tem. Uma cláusula indenizatória e uma cláusula compensatória. Indenizatória se ele for mandado embora, compensatória se ele pedir para sair. Não, ao contrário. Indenizatória se ele for mandado embora, compensatória se ele pedir para sair. Entendeu? Então, o que acontece? É diferente você pegar um atleta e um treinador e você pegar um trabalhador comum. Ambos são regidos pela CLT? Sim. Sim. Só que a Lei 9.615 é ela que dita toda a regra do futebol nacional. Se por um acaso houver brecha, houver alguma lacuna na CLT, quem vai suprir essa necessidade? Se houver alguma brecha ou alguma lacuna na Lei Pelé, quem vai suprir essa necessidade é a CLT. Entendeu? Então, se o clube deixar de pagar o atleta durante 3 meses, ele vai entrar na justiça. Só que ele vai se basear por onde? Pela Lei Pelé ou pela CLT? Pela Lei Pelé, que é a lei máxima do desporto nacional. E é ela que vai dizer se o atleta pode sair ou não. Se por um acaso, dentro desse processo trabalhista, não houver alguma elucidação que a Lei Pelé possa transmitir para essa ação, para esse processo, eles vão recorrer à CLT. Aí a CLT vai e absorve a Lei Pelé. Mas o principal de tudo é a Lei Pelé, para o atleta. E a lei do técnico de futebol para os treinadores de futebol. Entendeu? Então, me perguntam, Marcos, o Luxemburgo está falando de cerceamento de trabalho, que ele está sendo impedido de trabalhar. Eu não vejo dessa forma, Vitor. Por quê? Ele pode trabalhar sim. Ele pode trabalhar na Série B, ele pode trabalhar na Série C, ele pode trabalhar na Série D, ele pode trabalhar fora do país. Entendeu? Não, ele vai continuar podendo trabalhar. Só que existe uma entidade chamada CBF que ela regula os campeonatos. Ela cria suas regras, ela cria seus regulamentos. E dentro dos seus regulamentos, assim como um atleta de futebol, só pode jogar por 2 clubes durante 1 ano. O atleta também está sendo privado de trabalhar? Não está.
Não. O contrato dele está ali para isso, cara. Se ele não conseguir trabalhar, vai rescindir o contrato, ele vai receber uma grana absurda com isso. E o treinador, a mesma coisa. Entendeu? Sim. Agora, Vai entrar uma nova cláusula no contrato, né? porque Na verdade, nova não. o contrato, olha só, o contrato do treinador é muito semelhante ao contrato do jogador, tá? Tem que ser escrito. Tirando o doutor que tem que assinar para o jogador, é muito semelhante. Não, geralmente o jogador assina também. Não, mas o médico tem que assinar o contrato do Sim, sim. Isso, Sim, claro, não. Isso é uma coisa. Quando você falou doutor, eu pensei que fosse advogado do atleta. Não, doutor médico, doutor médico. Sim, O doutor tá. tem que assinar o contrato para falar assim, você está apto, filhão. Sim, claro. E quando assina uma assinatura no contrato, é a responsabilidade, né? Sim, claro. Por isso que eles fazem o exame médico antes, pô. Não, por isso que deu. Quando aquele atleta do São Caetano faleceu, em campo, Serginho, não foi? Deu um problema do caramba, porque o médico. Mas aí, vamos nesse ponto, só para entender juridicamente. O médico vai lá e assinou. O atleta Sim. assinou, o clube assinou, que é o presidente não representa. Só que o médico é funcionário de quem? O médico é funcionário do clube. E aí ele tem que se responsabilizar como pessoa, como médico também, entendeu? Também. Para mim ainda é uma coisa. Vai ser responsabilizado o clube, porque é um empregador, Sim. e o médico que deu autorização para ele jogar. Então, e normalmente é o chefe do departamento médico. Sim. Já conversei isso com alguns médicos também a respeito, e sempre é uma coisa meio escura, né, nesse processo. Que é assim, pô, o cara hoje, quando eu contratei ele, está apto. Daqui a 2 Mas meses. no decorrer do ano pode surgir uma patologia. Surgiu uma patologia, seja qual for. Né? Que a gente sabe que às vezes é do nada. Tá? Mas hoje em dia, Vitor, os clubes de ponta, tá? Que tem estrutura, que tem um poder aquisitivo interessante, eles estão fazendo exames periódicos nos atletas. Isso aí tá praxe agora, entendeu? De 3 em 3 meses estão fazendo baterias de exames, enfim. Mas, por exemplo, o caso do Ederson, do Flamengo, né? Que teve aquele problema todo, etc. Durante esse processo todo, está uma discussão absurda sobre isso também. Tá? Eu fico me perguntando se o médico tem que ser tão responsabilizado quanto o clube. A partir do momento que você assina ali, você está dividindo a parcela de culpa junto com o clube, que é seu empregador. Entendeu? Então, porque olha só, o clube responde de forma trabalhista e de forma civil. Beleza? Sim. Já o médico responde de forma criminal. A diferença é essa. Tudo bem. Mas, assim, até sendo de forma criminal, ainda, para mim, é uma coisa que... Sim, eu concordo com você. É muita responsabilidade em cima do médico. Exatamente. Eu concordo. E aí, eu deveria. Estou de férias. Sou o chefe do departamento médico, estou de férias. Contrataram um jogador novo, que o diretor falou assim, não, tem que trazer esse cara, tem que trazer. Aí você, o outro médico, fez exame. Aí você o chefe do departamento médico do clube não entra de férias, vai entrar de férias junto com os atletas. Não, eu sei disso. Mas, vamos dizer, teve um problema particular e teve que outro médico assumir. Tá. Aí você fala assim para mim, pô, eu não assino, eu não quero esse jogador. E aí me convence. Isso aconteceu. Vou te dar um exemplo. Isso aconteceu quando o Washington Coração Valente foi contratado pelo Fluminense para jogar a Libertadores 2008. O médico do Fluminense, na época, não quis assinar o contrato dele. Não quis assinar o exame liberatório. Sabe quem foi assinar? O cardiologista do Washington. Ele que avaliou. Entendeu? Ele que assinou o contrato. Isso aí. Então, assim, são situações que, na minha visão, a gente precisa avançar em discussões em termos jurídicos dentro do futebol. Essa do treinador é um embrionário, como você falou. A gente vai começar agora. São 3 anos tentando isso, segundo a CBF, e agora então é embrionário ainda. E espero que ela seja uma medida que favoreça e que também traga outros movimentos, tanto para o médico,
quanto para o preparador físico, quanto para todas as outras profissões que estão por trás nessa situação. Né? Aham. A gente só olha, o espectador só vai olhar o que está no campo. Né? Sim. Sabe que é treinador porque está na beira, sabe que tem preparador físico está na beira, mas ninguém sabe o quanto de gente está por trás para aquele atleta estar ali. Quantidade de gente que trabalha no dia a dia para aquele atleta estar ali desempenhando o melhor papel dele. E a gente precisa avançar muito em discussão de segurança no aspecto jurídico para todo mundo que está lá atrás. Tá? Sim. E isso parte a partir de uma gestão transparente, uma gestão convicta que tenha sustentabilidade. Só Esse que é o grande problema, Vitor, dessa parte de gestão é a politicagem. A politicagem. O Flamengo, que tem um elenco absurdo, o Domenech só caiu por causa de política. O Abel só saiu por causa de política. Foi politicagem pura, entendeu? Então, a partir do momento que tem que se mesclar isso, tem que colocar na balança qual a função de fato da política do clube, sem interferir diretamente no departamento de futebol, ou se é apenas se organizar para a sucessão presidencial. Ah, mas o presidente que vai tocar o futebol do clube? Sim, cara. Mas até aí... vai tocar o clube. Exatamente, o clube. Não mas só o futebol do clube. Mas só que o futebol é o carro-chefe da maioria dos clubes, entendeu? Mas, infelizmente, o Flamengo quase perdeu um campeonato brasileiro por causa de politicagem. Por causa de politicagem. Já estavam querendo demitir o Rogério, cara. Já, a política do Flamengo já estava rachada. Metade já queria mandar o Rogério embora, outra metade queria, na minha opinião, mas eu também não sou Flamengo, a maioria do pessoal sabe para qual time eu torço, mas foi um erro absurdo ter trazido o Rogério, na minha opinião. Eu acho que o Rogério não é treinador pronto para o Flamengo, para a equipe do Flamengo. Assim, eu acho, a minha visão, volto na gestão, porque é uma área que eu gosto, e é uma área que eu trabalho com dados, precisa muito da gestão. O que eu olho, ele era o treinador dentro da filosofia que o Flamengo queria de treinador, para jogar do estilo do jogo que ele gosta de jogar. Esse é o ponto. Entendeu? Eu falo isso desde a saída do Jesus. Sim. Esse é o ponto. Se, na minha visão, se trocou do Abel por Jesus, já não tem filosofia. Se eu troquei de Jesus do Domenech, não tem filosofia. Se eu troquei do Domenech para o Rogério, talvez eu tenha algo parecido. Talvez, alguns pontos. Porém, do Jesus, que é aquilo que o torcedor quer, que é o encantamento que foi, para o Rogério... Ele não vai achar. Ele não vai achar. Só vai achar se trouxer de volta. Só vai achar a partir do momento que você tiver criado uma identidade e você forme o seu treinador. Né? Olha só, na minha visão, eu até falei isso, na época que o Jesus terminou o Campeonato Carioca ano passado e o Jesus anunciou que sairia. Eu, inclusive, falei com diversos amigos meus flamenguistas, fizemos uma live debatendo sobre gestão também, e falei, para mim, a melhor solução para o Flamengo seria efetivar o auxiliar do Jesus. Eu esqueci o nome dele, acho que é João de Deus, não era? De Deus. Isso aí. Seria a melhor solução para o Flamengo. A menos pior, tá? Porque mesmo ele, com a filosofia do Jesus, não seria a mesma coisa. Eu acho que o Flamengo não seria mais tão agudo como era com Jesus, porque o Jesus é aquilo que você falou, gestão de pessoas. O Jesus sabe cobrar o jogador, ele sabe intensificar o jogador, ele sabe chegar no jogador e exigir o máximo do jogador, tirar o máximo do jogador. Agora, será que o auxiliar dele, que tem a mesma filosofia de trabalho dele, vai conseguir tirar isso do jogador? Cara, são perguntas que você falou de gestão de pessoas, entendeu? A gente não vai conseguir responder. Não, de forma alguma. Nessas situações, eu acho que, espero que a medida venha para realmente a gente mudar. Eu acho que ela vai ser muito importante para a gestão dos clubes. Né? Sim. Não vejo ela como uma medida de cunho jurídico somente. Eu vejo ela como uma medida de gestão. Né? Mais de gestão do que jurídica.
Na minha visão, mais de gestão do que jurídica. Concordo com você. Eu acho que ela vem para vamos trabalhar o jurídico, diminuindo esse passivo, para que os clubes entendam que se planejar, se organizar, faz parte. Ó, Né? um dos principais objetivos, além da estabilidade do treinador, é você contratar profissionais de gestão para que possa gerir o clube. Então não adianta mais você colocar uma pessoa de confiança sua. Entendeu? Sim. Hoje em dia, o clube tem que ter profissional. A própria CBF, na CBF Academy, já tá formando executivos de futebol. Eu, por exemplo, para ser empresário, para ser intermediário, eu tive que fazer um curso da CBF. Eu tenho aqui atrás um diploma da CBF. Eu só posso trabalhar assim. Então, hoje em dia, a CBF ela está profissionalizando tudo, cara. Se você quer ser treinador de goleiro, você vai ter que ter um diploma da CBF. Se você quiser ser intermediário ou agente de futebol, você tem que fazer o curso da CBF. Agora vai precisar fazer prova para ser intermediário. Para você... Eu acho correto. Sim, eu acho, cara. Sim, na minha visão, tinha que ser uma junção CBF, FIFA e AOB no Brasil, que é regulamento. Mas olha só, o grande diferencial disso é que existem muitos intermediários competentes pra caramba, tá? Mas também tem muito intermediário que não tem noção do que está fazendo. Não tem noção do que está fazendo, tá? Isso eu posso te dizer com a maior propriedade do mundo, porque eu vejo cada absurdo no nosso cotidiano, cara. Inclusive, eu não quero nem citar o que aconteceu, nem quem de fato fez. Mas são absurdos, cara. Pessoas que gerenciam a carreira do jogador, mas não tem noção do que está fazendo. Não tem noção de um contrato, pega um contrato de representação, a gente olha, esse contrato de representação, ele tem que seguir os padrões do Regulamento Nacional de Intermediários. Por exemplo, você, no regulamento, você não pode cobrar de um atleta menor de idade. Entendeu? Você pode cobrar de um atleta profissional, no máximo 10%. Ok? O que eu mais vejo é a gente recebendo dinheiro de atleta menor, cara. Não profissional. Aí você vai, denuncia os caras cara, é complicado demais. É complicado demais. Porém, a CBF está fazendo uma coisa muito interessante. Ela está meio que peneirando isso tudo. Agora com essa prova, só que para fazer essa prova, olha como é que ela é malandra. Para você fazer essa prova, você vai ter que fazer um curso da CBF de quase 10 varão, para você ter noção. No final desse curso, você vai ter que fazer uma prova como se fosse uma pós-graduação. Entendeu? No final desse curso, você faz uma prova. Se você for aprovado na prova, você vai poder trabalhar como intermediário. É assim como para você ser treinador, assim como para você ser gestor, assim como para você ser executivo de futebol, assim como para você ser preparador físico. Então, hoje em dia, a CBF criou a CBF Academy e tá... Para você trabalhar com futebol, você tem que ter essa chancela da CBF. Entendeu? E aquilo que a gente falou, só os profissionais qualificados, hoje em dia, têm espaço no mercado de futebol, inclusive os treinadores. A discussão agora também é a criação da licença para analista de desempenho. Está sendo colocada em pauta essa discussão. Provavelmente não, ela vai sair, essa licença. Sim. Porque assim como intermediário, também temos na análise de desempenho situações complicadas. Imagina. Então, tudo isso é coisa. Marquinhos, o Instagram não derrubou a gente ainda. Deve ter sido que eu saí e voltei, né? Deve ser, eu não sei. Ele não derrubou a gente, mas para ele não deixar derrubar ele também, acho que a gente conseguiu tocar em alguns pontos interessantes, né? Sim. E espero, vamos realmente dar um tempo para ver o que vai acontecer, esperar o campeonato começar, ver o que vai acontecer. Vamos ver se a gente vamos dar um prazo, vamos ver se no início do retorno do brasileiro a gente volta e tenta fazer uma análise de como que está funcionando isso. O que eu botei foi se ia demitir ou não, se ia demitir mais de uma vez ou não. Essa era a dúvida.
a gente já viu que o estadual a galera está fazendo, né? Mas eu acho que fica o recado é que a gente tem que, como profissional, se especializar, né? Cada vez mais, buscar esse conhecimento, seja na CBF, que ela vai regulamentar algumas coisas, né? E também em outros lugares, porque a gente precisa sempre estar estudando e sempre estar absorvendo. Então, Marcos, deixa seu recado final aí para a gente fechar por hoje aí a live. Beleza. Então, mais uma vez, Vitor, te agradecendo essa oportunidade para a gente estar trocando essa ideia, conversando a respeito um pouquinho de futebol, podendo passar um pouquinho da minha experiência da parte jurídica, você passando um pouco da sua experiência da parte de gestão, enfim, que a gente possa trazer para a galera que está assistindo a gente, elucidar um pouco essa dúvida que vocês têm com relação a essa nova resolução do treinador de futebol. No meu ponto de vista, uma nova regulamentação viável, uma nova regulamentação que, se Deus quiser, possa vir para mudar a cultura do futebol brasileiro, que possa vir a modificar toda essa parte estrutural do futebol. E, mais uma vez, eu insisto, essa mudança do futebol não é somente uma mudança jurídica, mas também uma mudança de gestão, ao qual o clube tem que se planejar para que ele possa acertar na contratação não só do seu elenco, mas também do seu treinador. Porque o elenco vai continuar. Muito provavelmente a mudança de elenco é pequena, de um ano para o outro. Então, o clube ele vai ter que se planejar para que ele consiga um treinador que, dentro da filosofia do elenco que ele tem, ele consiga fazer aquele elenco jogar. Então, mais ou menos por aí que o clube vai ter que se estruturar e planejar. Então, eu posso dizer que foi muito interessante, valeu bastante essa troca nossa que nós fizemos. E vamos ver se a gente planeja outros assuntos aí, qualquer coisa pode contar comigo, qualquer dúvida que você tiver de parte jurídica de futebol, pode falar comigo. Quem quiser me conhecer um pouco melhor, pode vir no meu Instagram, Marcos Lessa 12, na minha parte lá como advogado desportivo, eu tenho no meu outro Instagram, é direitodesportivo.adv, e quem quiser conhecer a parte lá da nossa empresa, nosso Instagram é Trisportes. E acho que é isso aí mesmo, né, cara? Valeu o papo, foi bastante proveitoso, e precisando, tamo junto aí, cara. Beleza, Marquinhos. Um abraço aí, se cuida, o vídeo continua aí, você ainda é o cara que precisa de mais cuidado de todos, mas eu acho que o ponto é isso aí, futebol precisa ser discutido. Eu tenho um amigo que coloca até na frase do Instagram dele, né? O Ricardo Pombo Salles, que é analista de seleção feminina, ele coloca, futebol não é só raça, né? Tem muita ciência também por trás. E aí, agora cada vez mais a gestão e o direito estão cada vez mais evidentes, precisam ser discutidos ao longo, né? Futebol então, já deixou de ser entretenimento há muito tempo. Né? Futebol é muito mais do que entretenimento. É entretenimento para quem assiste. E a gente ainda não cuida do futebol como entretenimento. Ainda tem esse aspecto. Sim. Né? O clube cuida dele de uma maneira que eu não vejo entreter para quem está em casa e eu não vejo ser profissional suficiente para quem trabalha no dia a dia. Né? Eles ainda não atingiram essa maturidade, digamos assim. Isso. E a gente olha para ligas como NFL, NBA, MLS, né? A gente vê o quanto isso é importante. O entretenimento e... Tá? Então, hoje... você pega uma final de Super Bowl, você fica apavorado com o entretenimento. Então, assim, eu espero que o futebol no Brasil, com a qualidade que a gente tem de profissional, de jogador, que a gente consiga fazer o espetáculo e fazer esse profissionalismo. E isso parte das pessoas que estão trabalhando e militando em prol. Façam isso que a gente está fazendo. Façam lives, gere discussão. Vai ver 2, você vai ver 3, não importa. Daqui a pouco você atinge mais pessoas e você consegue propagar. Esse que é o objetivo. Então, Marquinhos, obrigado aí novamente. Precisando. Manda um abração pro seu pai aí, cara. Saudade dele. Pode deixar. Um abraço aí. Tá com Deus aí, cara. Tchau, tchau. Tchau. Até mais a todos.